Olá, crianças! Tudo bem? Belezinha? Vamos para o nosso calendário do dia. Isso mesmo! Marca lá no teu calendário que dia da semana que é hoje, crianças. Quem que lembra? Isso, hoje é quarta-feira, exatamente. E o dia do mês? Hoje é dia 14. Parabéns! E qual é o mês, crianças? O mês de abril do ano de 2021, crianças. Agora eu vou perguntar para vocês. Quem que lembra os dias da semana? Quantos são os dias da semana, crianças? Os dias da semana são 7 dias. Exatamente. Vamos no nosso calendário lembrar cada um deles? Vamos lá, acompanhe com a professora. Domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira que é hoje, nosso dia de aula, quinta-feira, sexta-feira e sábado. Muito bem! Agora é um momento muito especial. Ó, quem é você? O nosso ajudante do dia. É você, Maria Laura. Parabéns, Maria Laura. A professora conta com você, com a sua ajuda e até o finalzinho da nossa aula chamada. Vamos para a nossa aula, crianças? Oi, crianças, tudo bom? Vamos iniciar a nossa aula hoje. Aula de ciências, crianças. Pegue lá com a professora o seu livro de ciências. Muito bem! Hoje nós vamos estar falando sobre os seres vivos e os não vivos. Alguém de vocês já conhece sobre a história dos seres vivos e não vivos, criança? Então vamos lá, a professora vai falar brevezinho com você, porque nós temos muitas atividades muito legais, conhecimento sobre o nosso tema de hoje. Os seres vivos são os seres que dão vida, que se reproduz, que respira, que se alimenta. Isso são seres vivos, por exemplo, os animais, as plantas, nós seres humanos, tudo tem vida. Agora, os seres não vivos são que não tem vida mesmo, que não respira, não precisa do ar, não precisa se alimentar, ela já existe na natureza. Por exemplo, a pedra, ela não tem vida, crianças, é um material duro, certo? Também o sol não tem vida. Nós precisamos dele para sobreviver, mas ele não tem vida. A água e muitos outros que a gente vai estar falando para você no nosso livro. Também vamos estar falando da importância das plantas, crianças, como nós devemos cuidar das nossas plantinhas em casa, tá? Nós vamos ter passo a passo, a professora vai estar fazendo a leitura com vocês. Já aproveita, pega o seu livrinho, senta com o seu lapisinho, a sua borracha e acompanhe a aula da professora, acompanhe a leitura, criança. Vamos lá para o nosso livro? O nosso planeta e o universo é cheio de seres, e esses seres podem ter vida ou ser sem vida. E como é que a gente sabe qual que é vivo e qual não, hein? Vamos ver? Os animais, as plantas e os fungos, os insetos, os aracnídeos e as crianças, as pessoas, são exemplos de seres vivos. Todos esses seres aqui têm vida. E como é que a gente sabe disso? É porque os seres vivos têm que respirar. O ar, o gás oxigênio presente no ar ou na água serve para isso. Então, olha lá, os peixes respiram dentro da água, as pessoas, as plantas e os animais na terra ou na água, né, no caso de algumas plantas. Então, os seres vivos precisam respirar. Também precisam se alimentar e ingerir água. Tá vendo só? Então, para ser vivo, precisa respirar, se alimentar e ingerir água. Além disso, durante a vida, os seres vivos podem dar origem a outros seres semelhantes, que é o que chamamos de reprodução. Os seres vivos podem se reproduzir, podem ter filhotes. Olha que belezinha! Lá os pintinhos, o elefantinho e o bebê. Isso só os seres vivos podem fazer, se reproduzir. Esse é o ciclo de vida, é o ciclo que todo ser humano passa, que todo ser vivo passa.
que é nascer, crescer, reproduzir, envelhecer e morrer. A pedra. Será que a pedra tem filhotinhos? Ela se reproduz? Não, né? A pedra precisa se alimentar, respirar e ingerir água? Também não. Então ela não é um ser vivo. E o Sol, hein? Será que o Sol é um ser vivo? O Sol precisa respirar, se alimentar. Ele pode ter filhotinhos? Não, então ele também não é um ser vivo. E a água que a gente bebe, será que ela é um ser vivo? Não, também, porque também a água não tem um ciclo de vida, a água não precisa respirar, se alimentar, então ela também não é um ser vivo. Assim fica fácil para a gente saber qual é o ser vivo e o ser não vivo. Crianças, vamos iniciar a nossa aula no livro de Ciências do segundo ano, da página 22 até a 27, crianças. Pegue o seu livro e vamos estudar lá no capítulo 2, seres vivos se desenvolvem. Então, nós temos aqui um aquário, onde você pode observar algumas imagens de objetos vivos. Quais são os objetos vivos que você reconhece aqui dentro, crianças? Nós temos aqui os peixes, o crepúsculo, o que mais? As algas, são tudo seres vivos. Também nós temos aqui dentro seres que não são vivos, crianças. Quais são? Nós temos aqui algumas pedrinhas de decoração, temos a areia e alguns outros objetos que compõem os seres não vivos. Aí, observe bem esta imagem, porque na próxima atividade você vai estar respondendo o que você está vendo aqui, ó. O que é vivo nesse aquário? Nesse capítulo vamos estudar alguns seres vivos, sua reprodução e o seu desenvolvimento. Para iniciar, vamos lá, faça 2 listas no teu caderno. Uma, o vivo, e outra, o que não é vivo, do aquário, mostrando de acordo com a imagem ali ao lado, por isso que a professora mandou você observar. Em sua opinião, o que diferencia que é vivo do que não é vivo? De acordo com aquele vídeo. O que é vivo respira, alimenta. O que não é vivo é que já tem na natureza, criança, que nós já encontramos aqui. São brinquedos, etc. Pedra, tá? O próximo aqui, como você imagina que seja uma mosca, um pé de feijão e uma serpente ao nascer? Converse com a sua família. Seriam diferentes de quando adultos? Tem algumas coisas que se diferenciam. Mas qual que é? Eles nascem, crescem, reproduzem e morrem, crianças. Tem diferença? Então, responda para a professora, tá? Eu quero ver essas respostas lindas e maravilhosas. Pede ajuda para a família nestas atividades. E para a nossa próxima atividade, crianças, nós vamos fazer uma experiência. Olha só, acompanha aqui com a professora. Você vai pegar um potinho, tá? De plástico. Olha essa imagem. Essa atividade, você vai plantar o grãozinho de feijão. Vai umedecer num potinho plástico, tá? Vai colocar lá dentro, na terrinha umedecida. Vai plantar com 1 centímetro de profundidade. E você depois vai estar acompanhando esse desenvolvimento. O que você vai precisar? Água, grãos de feijão e terra. E esse vasinho de plástico, tá bom? Não esqueça de lavar bem as mãos após mexer com as terras. E depois nós vamos ver a historinha do João Pé de Feijão. Plantas se desenvolvem? Vamos ver como as plantas se desenvolvem com o passar do tempo, crianças. Acompanhe a leitura com a professora. Você já viu uma planta se desenvolvendo? A professora está perguntando para você. As plantas são seres vivos e se modificam com o passar do tempo. Exatamente. O grão de feijão é uma semente. Vocês sabiam disso? E dentro dela existe o embrião de um novo ser. Olha que interessante, crianças. Vocês já viram ali, ó, na imagem ao lado? Aqui, ó, grão de feijão partido no meio. Deste partido desse embriãozinho aqui, ó, nasce outro ser, outra plantinha, crianças. Ó, em condições adequadas, ocorre a germinação do feijão, cerca de 10 dias depois. Olha só, o feijoeiro aqui 10 dias depois, que já é fácil de identificar algumas partes da planta. Depois de 10 dias, nós já conseguimos identificar algumas partes, ó. Tá aqui, ó, feijoeiro após 10 dias. Então, o que que ele já tem?
ele já tem raízes, caule e folhas, por isso que fica mais fácil, né? Então, antes é só um embriãozinho. Ele cresceu, ele vai ter essas partes de identificação, que são as raízes, que elas fixam a planta no solo, de onde pode ser captados nutrientes e água. O caule ainda não é muito rígido, mas já sustenta algumas folhas. Como vocês podem ver que tá pequenininho o pé de feijão, mas já sustenta o pezinho, né, crianças? Ó, o caule ainda não é muito rígido, mas sustenta algumas folhas, tá? Ela tá fininha, mas as folhinhas estão ali. As folhas começam a se abrir, são elas que captam a maior parte dos raios de luz de que a planta precisa. Tá? Então, a folha ela é muito importante para a planta, por isso temos que cuidar. Quando a planta recebe água, luz e nutrientes de maneira adequada, ela continua a se desenvolver. Então, quando tá tudo certinho, adequado, ela vai bem, criança, a planta desenvolve, tá? Com cerca de 60 dias, há muitas folhas no feijoeiro, além de flores e vagens, como vocês podem observar aqui na cena ao lado. As flores estão relacionadas à reprodução das plantas. As vagens são os frutos do feijoeiro. Dentro delas se formam os grãos de feijão que usamos na nossa alimentação. Se plantarmos um grão de feijão, uma nova planta vai se desenvolver. É o começo de uma nova vida. Isso mesmo, olha ali, ó, o feijoeiro após 60 dias do seu plantio. Ele já tem raiz, caule, folhas, vagem e as flores. Então, logo nasce o nosso feijãozinho que fica pronto para a gente colher e se alimentar, crianças. A partir disso, eu quero que você responda aqui, ó. Número 1. O que existe dentro das vagens de um feijoeiro? Converse com seus colegas, no caso, o papai e a mamãe, e responda para a professora, tá? No feijoeiro é feijão. Leia as anotações abaixo feitas em um caderno, marque com um X as que são corretas. Dentro da semente de feijão encontra-se um embrião. Existem flores no pé de feijão de 10 dias? Os pés de feijão de 60 dias ainda não têm vagem ou os grãos de feijão são usados na alimentação? Responda para a professora. O número 3, desenhe um pé de feijão com 60 dias. Represente o que indica, né, de setinhas, suas estruturas desse vegetal. Igual lá na parte anterior, a professora pegou e colou aqui, né, o pezinho de feijão e o que ele já tem, tá? E você faz o seu. Os alunos estão montando um mural sobre a influência da luz, da água na vida das plantas. Complete os textos abaixo aqui, ó. Qual que é a influência da água? Olha aqui, ó. Nós temos aqui, o primeiro dia, nós estamos cuidando de uma planta com água e outra sem água. No terceiro dia, com água e sem água. Olha a diferença. Já no 7º dia, olhem as diferenças da planta que tem água, que não tem, e no 14º dia. Pode ver que murchou. Aí, agora, você vai responder essas perguntinhas para a professora observando estas imagens, tá? Aqui, ó. Converse com os colegas quais são os cuidados que devemos ter com as nossas plantas. Elas têm que ter água, luz, né? Tudo adequado para ela desenvolver. Influências na vida das plantas. O que influencia na vida das plantas? A luz, crianças. A planta da esquerda recebeu aqui, ó, a iluminação adequada. Mas já a planta da direita foi deixada no escuro durante o início do seu desenvolvimento. Você pode observar o quê? Que uma está certa e a outra está muito grande e é meio amarelada as pontas. E a outra está certinha aqui, ó, crianças. Observe, constatamos que as mudas receberam iluminação adequada. Elas estão pequenas, fortes e verdes. A outra está comprida, sem vida, não foi bem cuidada. João e o pé de feijão. Escrito por Maurício de Souza. A mãe de João está doente. Por isso, ele resolve vender a sua vaquinha para comprar os remédios. No mercado, um homem oferece um punhado de feijões mágicos por sua vaquinha. Quando sua mãe soube, ficou louca da vida e jogou os feijões de João pela janela. No dia seguinte, João percebeu que no lugar onde sua mãe jogou os feijões, cresceu um pé de feijão enorme. João escalou o pé de feijão e lá no alto, acima das nuvens, avistou um castelo.
No castelo morava um gigante que mantinha uma galinha presa, que botava ovos de ouro. João libertou a galinha e, quando o gigante acordou, ficou muito bravo. Quando chegou no chão, João cortou o pé de feijão com a sua machadinha e o gigante não pôde descer. Com a galinha dos ovos de ouro, João e sua mãe ficaram ricos e felizes para sempre. Você gostou da historinha? Então deixe seu like e até a próxima!